a questão do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 12 e o artigo 14. No 12 e no 14 do CDC, a força maior e o caso fortuito não estão listados como excludentes de responsabilidade do fornecedor de material e de serviço. Lá atrás, no início do Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 91, se discutiu muito em debates, em palestras, se o Código de Defesa do Consumidor propositadamente havia ou não excluída a exclusão da responsabilidade por esses motivos. E, na ocasião, a doutrina consumerista dizia, foi de propósito, sim. Na relação de consumo, a responsabilidade é de tal grau objetiva que, mesmo na hipótese de caso fortuito ou força maior, o fornecedor seria responsável perante o consumidor. Eu digo, felizmente, esse entendimento radical lá na origem está hoje superado. A própria doutrina consumerista reconhece que, mesmo na relação de consumo, existe a possibilidade da caracterização do fortuito externo como excludente de responsabilidade, na medida em que quebra o nexo causal da responsabilidade civil. Essa é uma primeira observação que eu faria para a sequência dos debates. Eu me propus a levantar algumas questões na relação incorporador-condômino, adquirente. E comecei a elencar tudo que pode acontecer. E esse rol ainda não consegui terminar. Porque existe uma quantidade imensa de aspectos de paralisação de obra, de responsabilidade perante os fornecedores, de responsabilidade perante o consumidor, principalmente a responsabilidade do dever conexo, do dever acessório do fornecedor, de transparência e qualidade da informação ao seu consumidor. É o momento em que as incorporações com patrimônio de afetação, tem algum telefone tocando em algum lugar aí, por favor, desliguem o som. Ok, obrigado. Então, eu estava falando do dever conexo do produtor de informação adequada, transparente e completa, a tempo e modo ao consumidor sobre o andamento da sua obra, se a obra está em andamento, em que estágio ela está. São obrigações que já existem no próprio Código de Defesa do Consumidor, na incorporação imobiliária, especialmente nas incorporações afetadas ao regime especial. E hoje, com a pandemia, mais uma vez, esse dever de informação, ele salta aos olhos, ele ganha uma dimensão inigualável. Se discute muito, também já citaram, né? E o prazo de tolerância, o famoso prazo de 180 dias, que a jurisprudência referendou como cláusula não abusiva, então, e todos os contratos têm essa previsão. Essa pandemia, se a obra paralisar por uma ordem governamental, que não existe ainda, pelo menos na cidade de São Paulo, não há nenhuma determinação governamental de paralisação das obras, vamos chamar da construção civil da incorporação imobiliária. Então, a obra pode continuar. Claro que uma ou outra obra pode ter algum problema de funcionários. Eu hoje tive contato com um cliente que tem uma grande obra aqui na cidade de São Paulo, que está numa fase bem final da obra, ele estava com, na expressão dele, 1.000 capacetes trabalhando na obra, e hoje ele está com 480. Então, naturalmente, isso afeta o ritmo da obra. Então, nós vamos ter que administrar muito bem essa questão do prazo de tolerância. Se o prazo da obra em si ele se arrasta pela mesma quantidade de dias em que a obra esteja afetada pela pandemia, e também, obviamente, arrastando-se o prazo da obra, arrasta-se o prazo de tolerância. Mas, volto a dizer, tudo dependerá muito da existência ou não de um reconhecimento ou uma ordem governamental de paralisação das obras. Se houver a obra, está mais do que caracterizado o fortuito externo. Se não houver a ordem governamental, cada obra poderá ter uma determinada situação. Razão pela qual a recomendação é
gestão do contrato, gestão do diário de obras, uma elaboração de um diário de obras bem feito, uma prova documental, no limite uma ata notarial, um acompanhamento diário dos acontecimentos da obra, com os seus fornecedores de material, de serviços. Eu tenho dito que o diário de obra hoje passou a ser, mais do que nunca, uma função do jurídico da construtora, da empreiteira principal, e não mais um mero trabalho burocrático de um mestre de obras, de um engenheiro da obra, que faz aquele relato sucinto, sem a preocupação de como será a sua leitura no futuro. Quanto tempo mais ainda, Marcos? Pode, você tem mais 3 minutos aí, tranquilamente. Tá bom, me faça o sinal quando estiver no horário, por favor. Okay? Pode deixar. Faz assim, ó. Faça um corte, que nem se diz na televisão. O outro ponto que diz respeito ao prazo de obra, aí cada município terá a sua característica, está absolutamente vinculado ao prazo do alvará de execução da obra, né? Cada cidade terá o seu prazo de validade. Aqui em São Paulo fala-se prazo de prescrição do alvará, da licença edilícia. E como que fica a contagem desse prazo? O Código de Obras paulistano, a título de curiosidade, ele tem a expressa referência à suspensão da contagem do prazo do alvará de execução nas hipóteses de calamidade. Mas voltamos ao ponto anterior. Ainda não houve uma determinação legal de que essa calamidade implica na paralisação da obra paulistana. Vai depender, mais uma vez, de um caso a caso. E discute-se muito, né, na questão da obra. Eu vou adiantar um pouquinho, porque é um tema talvez o mais difícil, no relacionamento com o condômino adquirente. Nós já temos visto aí, temos notícias, e todos têm, obviamente, de que já começou uma corrida, ainda que telefônica ou virtual, ao caixa das empresas. O que nós vimos há uns anos atrás, aquela corrida pelo destaque, por razão de outra dimensão, hoje esta corrida está sendo retomada. Já há relatos de pedidos de distrato, de pedidos de suspensão de prazos de pagamento, e não há ainda uma regra que a gente possa dizer efetivamente de como tratar. Como aplicar a lei do distrato nesse momento? Se a jurisprudência tem dito, mesmo após a lei do distrato, eu pessoalmente não concordo com essa jurisprudência, mas tem que ser realista. Está aí, está à disposição de todos nós, que o consumidor tem o direito de desistir, ainda que imotivadamente, com aquela restrição de algumas decisões, desde que não tenha recebido a posse da unidade. Neste momento, a prevalecer esse entendimento, o direito dele também existe. Só que agora talvez ele tenha um argumento mais forte. Vai ser difícil, creio eu, nós incorporadores, advogados de incorporadores, conseguimos frear essa tese. O que eu tenho pensado, e submeto aí ao exame superior de todos, é que, neste caso, também pelo fato dessa força maior ela ser generalizada, eu acabei de dizer numa conferência com um cliente, essa talvez seja a maior das forças maiores que a literatura jurídica possa ter examinado, fora numa situação, claro, de uma guerra que, felizmente, o Brasil não viveu. Mas uma guerra efetiva, como os países da Europa, seria interessante nós conseguirmos levantar com o devido tempo. Quais os reflexos jurídicos da Segunda Grande Guerra, da Primeira Grande Guerra, nos países europeus de um direito continental semelhante ao nosso? Seria bastante interessante. Então, eu tenho pensado que, na questão de eventual distrato, também sob a ótica sob a premissa dessa força maior, dessa dimensão e dessa amplitude, que o prazo de devolução ele deva ser mais estendido. Se e quando ocorrer o entendimento de que o consumidor tem, por força da pandemia, o direito de desistir,
o dever de restituição deverá ser naturalmente extremamente estendido, para que as partes, ao voltarem ao estado anterior, voltem, na medida do possível, no maior equilíbrio possível de se fazer. Marcos, eu acho que são essas as considerações iniciais. Eu agradeço mais uma vez o seu honroso convite. É um prazer trabalhar com você e participar dessa mesa virtual com tantos amigos aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. A gente que sempre agradece aí, e não teria forma melhor de iniciar o debate aí dos reflexos no setor, no mercado imobiliário, ouvindo você. E acho que uma coisa que tem ficado muito claro nesses eventos, a gente está fazendo sempre às terças e quintas, é que sairemos diferentes desse período, né? E acho que a sua reflexão nesse sentido, até com dificuldade de ter parâmetro para isso, e quando fala das guerras, e talvez a gente, dependendo da extensão e desse momento, a gente viva no mercado quase um pós-guerra, a cláusula rebus sic stantibus, ela volta a ter um protagonismo muito grande após a Primeira Guerra Mundial, 1914. Este efeito que hoje a gente estuda, estamos falando de mais de 100 anos atrás, a gente também, me parece que, ou os que nos sucederão, estudarão daqui a alguns anos o que aconteceu em todas as áreas do mercado, nesse momento único que a gente está vivendo. Mas eu já passaria de imediato a palavra ao Dr. Rodrigo Bicário, que também é membro do Conselho Consultivo do nosso IBRADIM, tem uma grande advocacia na área. O Rodrigo vai falar um pouquinho também, aí numa parte mais ligada também ao loteamento, aos adquirentes. Acho que são dúvidas hoje que têm surgido em todos. Então, ele passaria a palavra, meu caro, pelos 12 minutos combinados, agradecendo também a sua disponibilidade e gentileza de estar conosco. Por favor. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado ao Portal Direito Ambiental. Grande sucesso, uma ferramenta tão importante. Não sei se está claro a voz, está clara a imagem, dá para continuar? Maravilha. Um abraço aí para todos os demais que estarão participando. Bom, a parte que ficou designada aqui para a gente conversar, para eu lançar alguns desafios, é a questão do empreendedor, né, o incorporador e o loteador, em relação aos contratos, não que ele tem com o seu consumidor, que foi a parte abordada pelo Marcelo, mas com relação ao alienante do terreno, né, ao vendedor do terreno para que o incorporador faça seu empreendimento, ao parceiro terrenista no loteamento, ou, que é muito comum também, aquele alienante do terreno que não vai receber dinheiro em retorno pela transmissão do imóvel, mas está numa operação de permuta. E como o Marcelo também falou, aqui em todas as relações jurídicas e comerciais é inafastável o reconhecimento de uma situação de força maior e caso fortuito, que o nosso judiciário era bastante resistente em aceitar. Apenas eventos assim bastante drásticos, né, eram considerados para essa finalidade. E aqui a gente tem que considerar que o empreendedor, quando assinou um contrato para comprar um imóvel, o imóvel é um insumo de um empreendimento que ele vai desenvolver a longo prazo. A obrigação não se resolve, ou o seu intento, o seu empreendimento não termina com a quitação daquele terreno, daquele imóvel. Na verdade, aquilo vai ser objeto de uma aprovação, muitas vezes complexa, após toda a análise necessária, para ir a mercado, vender essas unidades, esses apartamentos, esses terrenos, com base numa expectativa de mercado, baseada em pesquisas, baseada na situação econômica vigente quando ele assinou o contrato. E aí a gente tem uma situação em que quebra completamente essas expectativas e ele não sabe qual será o mercado que vai existir quando a gente sair dessa situação de anormalidade da pandemia, que pode ser num prazo mais curto, pode ser num prazo extremamente... né? Então, quando a gente considera a questão do empreendedor, hoje ele está impedido de vender o seu produto porque ele tem um stand fechado. Mas quando ele puder ter a liberação de venda do seu produto, ele também não sabe como o mercado vai se comportar, qual que é o tempo necessário para... Quando que compradores vão estar ainda ou novamente dispostos a entrar numa dívida de 30 anos, comprometendo uma parte expressiva da sua renda após o trauma todo do coronavírus, que pegou muita
sem poupança, sem receita. Então, é possível que haja também uma transformação comportamental do consumidor e isso venha a afetar bastante os contratos. Então, vamos para uma situação mais práticas, né? Vamos pensar aqui na questão do incorporador que assinou um contrato de compromisso de venda e compra de um terreno e que está fazendo a sua due diligence, fazendo a sua análise de viabilidade de projeto, viabilidade econômica, a sua análise ambiental, e vai ter uma grande parte dessas providências obstadas pelo fechamento do comércio, dos serviços, dos poderes públicos, não vai conseguir progredir ou vai ter muita dificuldade de progredir no mesmo ritmo com a sua due diligence, vai ter que interromper a sua análise ambiental para verificar se existe contaminação no imóvel, qual o nível dessa contaminação, aprovar um plano de intervenção, se os órgãos públicos ambientais estarem funcionando, ou mesmo se ele precisar de um projeto de supressão de vegetação nos órgãos competentes para suprimir a árvore, para fazer um termo de compromisso ambiental. Já é difícil e lento muitas vezes quando há uma normalidade do serviço público. Nessa situação torna-se praticamente impossível. Então, tudo isso leva a uma possibilidade, sim, do incorporador entender os prazos. Aquele prazo contratual que ele tem para fazer a due diligence, ele pode e deve comunicar à outra parte que ele está impossibilitado de fazer e, com isso, suspender esse prazo até que essa situação venha a ser normalizada. Imagino também que obrigações do vendedor, algumas não possam ser cumpridas. Imagine que o vendedor tem que despejar um inquilino para viabilizar essa incorporação. Não pode ao fórum agora promover uma ação de despejo. Também é óbvio que numa situação dessa, o próprio vendedor também pode comunicar ao incorporador que parte das suas obrigações também precisariam estar suspensas. Mas a questão da resolução, né? Ela é mais delicada. Vamos supor que o empreendedor, após uma suspensão de longo período, que a gente tenha de fato aí vários meses decorrentes, vários meses de suspensão, e comece a haver uma depressão econômica muito forte. Eu imagino que o empreendedor, ele, ao constatar, por exemplo, que ainda que volte a abrir comércio e serviços daqui 3, 4, 5 meses, vamos pensar numa hipótese mais lá para frente, ele pode constatar que a velocidade de vendas dos produtos diminuiu, que o preço final dos apartamentos caiu muito, que a disposição de concessão de financiamento pelos agentes financeiros está mais restrita, mais rigorosa, de forma que o dinheiro para ele vai ser mais escasso. Ele pode entender que houve uma descaracterização completa da base econômica pela qual ele decidiu fazer o negócio e pleitear, sim, a rescisão desse contrato, demonstrando, obviamente, esses elementos, essa anormalidade, essa mudança da situação, ainda que venha a ser liberados e reaberto comércio, serviços, né? Acho que é possível, sim, essa solicitação por parte, ou essa resolução por parte do empreendedor. Porque, repetindo, né? Para ele, não basta pagar o imóvel, vai ter que aprovar projeto, ir a mercado, um mercado que pode estar muito menos amigável. No contrato de permuta, essas obrigações que ele não está podendo cumprir são inerentes à própria obrigação de cumprir o contrato e fazer o pagamento. Se o terreno vai ser pago com X unidades naquele mesmo empreendimento, a impossibilidade da normal curso, aprovação do projeto impede a própria sequência da obrigação. Então, é claro que ele pode sim e deve suspender esse prazo. E claro que, na medida, as partes devem também repactuar amigavelmente o que for possível. E também entendo que nessa situação ele pode, após um longo período de suspensão, se prevalecer essa situação que hoje a gente está vivendo. Ou, ainda que ela seja liberada lá na frente, se for uma constatação de uma mudança bastante adversa das condições de mercado, eu entendo que sim, o incorporador permutante pode pedir a resolução do contrato e pode, sem culpa de parte a parte, e pode, inclusive, pleitear devolução de parcelas, eventualmente já pagas, né? Uma torna na permuta ou mesmo compromisso, parte um sinal
um compromisso de venda e compra. Claro que tem casos e casos, né? Imagina a situação em que o incorporador já recebeu a posse e demoliu o imóvel do proprietário. Ao devolver o imóvel demolido, talvez ele traga um prejuízo para o proprietário, uma situação anormal que precisará de uma recomposição, sob pena de, claro, desandar aí no judiciário, que vai estar realmente numa situação bastante complexa, se as condições, se as partes não forem capazes, né, de, com tolerância e reconhecimento aí da normalidade da situação, conseguirem pactuar essas obrigações. Caminhando aqui para o final, né, na questão dos loteamentos, existe uma situação também semelhante, o que o empreendedor que tem que aprovar, as aprovações são longas, passa por diversos setores, muitas vezes no próprio governo do estado, além de municipal. É claro que a situação de normalidade hoje vigente permite a suspensão desses prazos, normalize, principalmente, inclusive, por conta das aprovações ambientais, TCAs e tudo mais. O proprietário do terreno, eventualmente, também, se tiver obrigações a cumprir, enquanto não existe uma previsão de retorno, vamos imaginar que ele deveria transmitir a posse daquela área, uma fazenda, por exemplo, mas não há uma expectativa de que tão cedo o empreendedor consiga as aprovações. Ele pode suspender a entrega dessa posse e continuar explorando aquele imóvel, se tem alguma cultura, né, se tem algum plantio ou outra finalidade, mesmo que seja um imóvel de lazer, mantendo, porque ao transmitir a posse para o empreendedor não vai ter nenhum proveito enquanto isso estiver suspenso, né? Ainda na questão do loteamento, e até porque o tempo aqui está acabando, indo um pouco mais direto, mas ao fim, mas depois para perguntas e debates, existe uma situação de que, além do receio da demanda, pode ter obrigações do empreendedor com os titulares do imóvel decorrentes do registro do loteamento. Imagina que você tem a aprovação do loteamento já realizada, a legislação prevê 180 dias para a efetivação do registro, sob pena de caducidade da licença. Imagino que talvez não seja possível, nesse prazo, reunir tudo que o empreendedor precise para levar esse loteamento a registro. Isso pode causar uma caducidade desse alvará, sem sua culpa, e que poderia levar até uma rescisão de contrato, sem contar, né, a perda da licença perante os poderes públicos. É mais uma questão que talvez o legislativo devesse vir concedendo um prazo maior para essa finalidade. O mesmo poderia acontecer, eu deixo essa questão para o Marcelo Terra, né, no tema dele, numa incorporação imobiliária já lançada, né, vamos supor que tenha havido o registro agora em fevereiro, com o prazo de carência dentro do qual o incorporador pode desistir em até 180 dias, mas ele vai passar grande parte desses 180 dias sem poder fazer venda nenhuma. Será que depois ele vai postergar, vai conseguir postergar, né, vai poder rescindir aquelas vendas que ele fez nesse período, mesmo depois desse prazo? Ou é melhor já cancelar a incorporação desde já? Nessa pergunta que fica aí no ar. Então, são os pontos principais aqui que eu quis ressaltar e agradecendo novamente essa oportunidade. Obrigado, meu caro. Elucidativas as palavras, mas também nessa linha de que muita coisa ainda vai se construir, né? E esse um ponto. No bate-papo de infra que aconteceu na terça-feira, no final ficou claro assim que nós vamos, a partir de agora, construir muita coisa, né? Eu acho que até os conceitos de imprevisibilidade e onerosidade excessiva vão ser revisitados. No campo ambiental, renegociação de condicionantes de licenças ambientais, algumas delas que não sejam essenciais, acho que podem ser revistas, e é esse ponto. Se todo mundo que comprou deixar de pagar, não se terminam as obras. Se cobrar de todo mundo, vai acabar não se conseguindo vender. Então, realmente, é um momento único para que os estudiosos, acho que Marcelo deixou isso claro, né? Provavelmente pior do que o Plano Collor, mas um momento único novamente para que se desenhe isso. E por isso esse bate-papo, a gente já ultrapassou 140 participantes aí, mais de 150 pessoas já entraram na sala, alguns entram, caem, abrem o microfone, eu reitero pedindo para deixar o microfone fechado, mas quem está aqui, e acho que esse é o grande segredo do bate-papo,
As cabeças que estão hoje aqui expondo têm um grande papel nesse momento de construção ou reconstrução de muita parte do direito imobiliário. As cabeças e as cabeças reunidas também aqui no bate-papo, especialmente no Ibradim. Obrigado, e Marcos, o Pedro Arthur aqui no chat já está informando também que algumas prefeituras já estão justamente prorrogando o prazo desses alvarás, já prevendo que esses 180 dias podem não ser suficientes. Então, é uma contribuição importante aqui. Eu queria exatamente, e assim, a provocação que a gente faz aqui foi a partir de uma provocação num bate-papo virtual que um senador da República oficiou o Ministério da Economia e o Ministério do Meio Ambiente para os órgãos ambientais poderem relativizar aí a questão das condicionantes agora, e também coisas aqui, tem muita gente dos gestores públicos participando aqui, ficam sempre essas sugestões também para que se tenha agora, se haja com inteligência, bom senso, e acho que uma expressão muito importante agora, boa-fé, de todos os lados, né? Ninguém num momento desse sair ganhando. Que se tem guerra política, que a gente não copie o que os políticos estão fazendo, que a gente seja exemplo e não siga o exemplo. Obrigado, Rodrigo, pela excelente fala. Eu já de imediato passo a palavra ao grande amigo Ricardo Campelo. Vai falar também de um assunto que, claro, que a gente está falando do mercado imobiliário, mas em todos os bate-papos agora dos demais setores tem se falado disso, postergamento no vencimento de tributos, prorrogação de prazos de CNDs, dentre outras questões tributárias. Eu agradeço, o Ricardo é um especialista no assunto, tanto imobiliário quanto tributário. Obrigado por aceitar o convite. A palavra com você, meu caro, pelo prazo aí dos 12 minutos. Boa noite, Marcão. Primeiro, queria agradecer muito aí pelo convite, por estar podendo participar desse bate-papo tão legal, né? E trazer um pouco de dinamismo nesse tempo de quarentena, em que a gente não pode sair, não podemos participar, né? A gente que gosta tanto de estar nos eventos, a DIT, o Congresso do Ibradim, tudo isso prorrogado. Então, pelo menos dessa forma virtual, a gente consegue estar interagindo. Marcão, grande amigo, aí, colega de Ibradim, já de Adit, antes disso dos shoppings no Outback, né, Marcão? E ao lado de grandes amigos, grandes nomes do direito imobiliário também, né, começando aí pelo Olivar, que fez a abertura, o Rodrigo Bicário, que me antecedeu, meu colega de Conselho Jurídico do Sinduscom, Marcelo Terra, já tive a oportunidade de estar com ele no MDDI, também nos eventos do Ibradim, Marcos Vinícius, a Maia Garcia também, né, tanto do Ibradim quanto da DIT. É muito legal estar participando com vocês e passar um pouco, poder trocar essas ideias, né, além também com os demais participantes, sobre esse momento único, né? Eu acho que nem o mais antigo aqui dos participantes participou de um momento tão peculiar e com tanta indefinição como a gente tem hoje. Eu acho que não só o momento é tão grave, né, é um momento que claramente a gente nunca viveu uma gravidade dessa, mas a gente também nunca viveu um fato tão marcante que, ao mesmo tempo, seja marcado por tanta indefinição. Então, hoje a gente não sabe a gravidade do problema atualmente, a gente não sabe a gravidade desse problema daqui para frente. Eu vou pedir para o colega Enio, que está com o microfone aberto, está interferindo um pouco, então, Enio, se puder fechar o microfone para a gente. Amanda Quintino também, se puder fechar. Então, hoje eu estou aqui com o chapéu usando o chapéu do tributário, né, Marcos? No tributário, a gente não tem tanta polêmica, eu acho que a nossa discussão aqui não é tanto na argumentação, né, como vai ser aí com o pessoal do civil, né, do imobiliário mais civil, artigo 393, força maior, se é ou não é força maior, acho que nem tem tanta discussão, né? Mas quais os efeitos práticos para cada tipo de contrato, para cada relação jurídica, eu acho que, né, essa aplicação aí do 393 com certeza vai dominar o Poder Judiciário, vai dominar os nossos debates, Ibradim, Adit, aí pelos próximos anos. No tributário, a gente não tem tanta polêmica assim, é mais noticiar o que está sendo feito até agora, né? O governo já tomou algumas medidas, mas, né, como a gente observa, né, eu vinha falando dessa indefinição. Então, hoje a gente tem uma dimensão do problema, mas a gente não sabe qual vai ser a extensão dela, né? Nós vamos continuar em quarentena. Essa quarentena que agora na verdade é uma determinação, é uma recomendação de isolamento social. A gente não está na situação tão grave ainda como os países da Europa mais atingidos, que você tem até multa para quem sair na rua. Hoje o que nós temos são decisões locais de fechamento de estabelecimentos, né? Mas é fato que todo mundo já está sentindo a crise,
as empresas já estão impactadas e o governo, né, acertadamente, já começou a tomar algumas medidas no ponto de vista tributário, justamente para aliviar ou para não agravar ainda mais o quadro das empresas que estão, né, sendo afetadas. Eu vou fazer uma exposição aqui, né, trazer como notícia aqui algumas, né, medidas que já foram tomadas pelo governo federal e que os empresários já estão sendo beneficiados com elas. A primeira medida que saiu foi a prorrogação do vencimento dos tributos do Simples Nacional. Né? Então, as empresas, né, do Simples Nacional, microempresas, empresas de pequeno porte, são possivelmente as mais afetadas por uma questão de isolamento social como essa, né, por não poder abrir seu estabelecimento. Essas empresas, via de regra, elas não têm uma reserva de caixa para poder enfrentar um período como esse. E aí é fundamental você ter qualquer tipo de ajuda, né, como essa do Simples Nacional. Então, o que o governo fez nesse caso aqui? As competências, né, o vencimento da tributação pelo Simples, do recolhimento, as competências de março, abril e maio, elas ficam suspensas, elas ficam prorrogadas para vencer num período que aproximadamente 180 dias a partir do vencimento de cada uma delas. Então, a março de 2020, que venceria no dia 20 de abril, ficou para 20 de outubro, abril, que venceria 20 de maio, ficou para 20 de novembro, e maio, que vencimento seria 20 de junho, ficou para 21 de dezembro. Né? Então, ajuda a dar um caixa nessas, né, ajuda a dar um fôlego aí para o caixa dessas empresas, não ter que fazer esse recolhimento, né? Mas vale lembrar que o Simples ele incide sobre o faturamento. Né? Então, se as empresas não tiverem faturamento, tiver uma queda muito drástica, como se espera, você não ter que recolher algo muito baixo sobre o faturamento acaba eventualmente não sendo suficiente. E tem um complicadorzinho no Brasil, né? No Brasil, até o Simples Nacional é complicado, né? Tem um problema porque o Simples, né, como todos sabem, ele engloba as alíquotas de uma série de tributos federais e também de tributos municipais, que são o ISS, e estaduais, o ICMS. Como essa determinação do governo federal não poderia mexer com o tributo, com o ISS e com o ICMS, que são, né, locais, esses, a princípio, enquanto não houver um entendimento dos municípios e estados, o recolhimento do ISS e do ICMS tem que ser feito, mesmo para quem é optante pelo Simples Nacional, vai ter que fazer uma apuração mês a mês e pagar dentro do vencimento, mediante a emissão de uma DAS avulsa. Tá? Então, ficou uma complicaçãozinha para essas empresas resolverem. Além disso, nós tivemos o diferimento do FGTS, na polêmica medida provisória que veio lá, fez a suspensão dos salários, né, por 4 meses, depois foi revogado. Mas nessa medida provisória, 927, houve o diferimento do pagamento do FGTS nas competências de março a maio. Então, o FGTS vencido nessas competências de março, abril e maio, elas vão poder ser pagas parceladamente, até 6 parcelas, a partir do mês de julho. Né? Então, as empresas ganharam aí um parcelamento, um diferimento para fazer esse pagamento, né? Dando um fôlego também no caixa. É importante colocar que a lei excepcionou aqui os casos de rescisão no contrato de trabalho. Então, o FGTS que vencer sobre as rescisões de contrato de trabalho tem que ser pagos normalmente, não vão poder utilizar esse parcelamento. E falando em parcelamento, aí sim nós temos já algumas iniciativas tentando, no mesmo sentido, desafogar um pouco o caixa das empresas. Então, primeiro a gente tem sobre o parcelamento regular, no parcelamento de 60 meses que a União Federal tem como regra e que tem aí as janelas de tempo em que o contribuinte pode optar. Uma dessas janelas que foi aberta em 2019 teria o vencimento agora até dia 31 de março. O vencimento, o prazo limite para adesão até dia 31 de março de 2020 e já com o início aí da pandemia foi prorrogado esse prazo foi esticado até 31 de dezembro. Né? Então, até o final do ano, as empresas poderão fazer essa adesão. Além disso, foi criado já um parcelamento extraordinário, que está sendo chamado de transação extraordinária dos débitos da União Federal, em que você tem a seguinte regra, né? Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem fazer esse parcelamento. Você tem que pagar uma entrada correspondente a 1% do valor do débito,
tá? Só que essa entrada pode ser parcelada em até 3 vezes, né, em períodos de março, abril e maio. E o pagamento das demais parcelas a partir de junho, com diferimento de 90 dias. Para pessoas jurídicas, esse saldo pode ser de até 81 parcelas. Para pessoas físicas ou microempresas e empresas de pequeno porte, nós vamos poder ter até 97 meses de pagamento. E já se começa a falar num novo refis, né, que seria um novo grande parcelamento, em que existe perdão de multa, perdão de juros, conforme, né, isso costuma ser gradativo conforme o número de parcelas. Então, o contribuinte que quiser acertar à vista, de regra, esses programas muito extraordinários, eles acabam dando uma vantagem, acabam dando um bom desconto para o contribuinte. Então, já se começa a falar num novo refis, né? É engraçado, o brasileiro, esse nome refis pegou, né? Desde o primeiro refis, o governo até mudou oficialmente o nome, né? Teve o PAES, o PAEX, mas a gente gostou da palavra refis, então até hoje a gente costuma utilizar essa denominação refis. Então, o empresariado, sem dúvida, vai clamar, e eu não vejo como um governo não atender uma solicitação. Eu acho que nós tivemos refis em situações muito menos graves como a de hoje em dia, e acho que o governo deve seguir nessa medida. O problema é que nós precisamos ter a dimensão, né, do problema, que quando você faz um refis, um programa desse extraordinário, você tem que ter uma trava do período de vencimento, né? Senão você abre um refis, a pessoa já larga, já deixa de pagar as competências futuras, né, quando sabe que está tramitando um projeto de lei. Então, para ter um refis, você precisa entender o tamanho do problema. Eu acho que a gente precisa esperar passar a maior parte da pandemia do problema, para aí sim, pegar lá para agosto, por exemplo, lançar essa lei e ir travando os vencimentos ali até julho, né, para que as pessoas possam incluir nesse refis. Outra medida interessante é a prorrogação das CNDs, né? Então, para que o contribuinte não tenha que sair desesperado agora, fazendo pagamento, né, de débitos, muitas vezes que sequer são devidos, né, para poder arrancar uma CND, né, as federais já têm uma lei, né, já teve uma medida prorrogando o vencimento delas a partir de 24 de março por mais 90 dias. Isso acaba sendo muito importante, né, a gente está falando de direito imobiliário, para as obtenções de alvará, para a obtenção de auto de conclusão de obra, para assinatura de financiamentos com bancos, ou para a venda de unidades imobiliárias em que você tenha um financiamento para o adquirente, acaba sendo exigido o CND. Então, ajuda a eliminar um pouco da burocracia nesse processo, nesses momentos também. Mais 2 assuntos aqui rapidinho, né? Muito se fala, né, desde a Constituição de 88 no imposto sobre grandes fortunas, e agora, esse momento que se discute, né, quem que vai pagar essa conta, tem um projeto de lei que já é do ano passado, que é o projeto de lei 183 de 2019, do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e ele está pedindo agora que esse projeto seja votado em regime de urgência, para que esse imposto sobre grandes fortunas, caso aprovado, tivesse a destinação, né, a arrecadação destinada aí também para cobrir os efeitos da pandemia. E o último assunto, né, então, para encerrar, é que muitas empresas estão procurando o judiciário pedindo, né, por motivo de força maior, para suspender o vencimento de tributos. E é uma fundamentação jurídica assim, que acaba sendo um pouco forçada, né, para falar bem a verdade. Então, hoje chegaram até nós várias decisões negando as liminares, né, justamente porque, né, o juiz despacha e falou, olha, não se nega a gravidade da situação, o risco que as empresas estão correndo, mas eu não tenho fundamento jurídico para conceder uma liminar. Mas teve uma empresa no Distrito Federal que conseguiu uma tutela antecipada, prorrogando o vencimento de todos os tributos federais por 3 meses. Né? Então, fica suspenso o recolhimento por 3 meses. Né? E realmente, é uma decisão que você vai ver, ela é muito mais ela vai muito mais no macro dos empregos que estão em risco, do que propriamente uma fundamentação jurídica para suspender, né? Mesmo no caso de força maior, calamidade pública, falta essa fundamentação jurídica. Então, são essas notícias que a gente tem até agora. Acho que eu estou aí estourando o meu tempo, né? Mas aí nos debates finais a gente pode voltar a esclarecer algum detalhe que o pessoal acha interessante. É isso aí, Marcão. Obrigado, Ricardo. Acho que excelente aí essas ponderações. Tem muita coisa por vir e, repito, é nosso papel também ajudar nessa construção. Na tua fala, já deixaram algumas perguntas ali do lado, Ricardo, se você puder dar uma olhada nisso,
para talvez na fala final ali dar uma pincelada nessas questões, também vai ser importante. Já vou checar aqui. Maravilha. Continua bastante gente entrando, eu disse, já rodaram aí pelo site mais de 160 pessoas. Gente muito boa aí chegando. Vejo agora na primeira tela aqui a Marina. Queria saudar a Luanda, que vai ser também expositora, nosso colega de Brasília vai ser expositora no evento do Agro. A gente vai ter na semana que vem mineração e agro, na outra energia, e uma específica também sobre o contencioso, sobre como isso tudo vai refletir, já tem refletido. A gente tem visto decisões das mais variadas. Eu vi esses dias de manhã uma ação coletiva mandou fechar uma fábrica de alimentos, à tarde o mandado de segurança mandou reabrir, à noite o desembargador mandou fechar. Então são questões aí que todo mundo está sofrendo. E em que pese a gente ter, nós vamos ter a possibilidade aí de ter um evento específico sobre isso. Acho importante também a gente falar aqui do contencioso imobiliário, também dos reflexos isso no contencioso ambiental, e por isso também agradeço aí Marcos Vinícius, que além de um competente advogado aí na área imobiliária, é professor de processo civil, entende muito de contencioso, meu caro. Então, com você a palavra aí pelo prazo dos 12 minutos, para dar uma pincelada nessa questão toda, também muito difícil de antecipar aí como é que toda essa questão vai desenrolar, mas eu pediria que passasse aí pelo menos umas pinceladas, umas impressões. E relembro só para todos, né, gente, eu tenho mutado aí, sempre que alguém abre de novo, mas cuidado, às vezes sem querer bate, abre o microfone e acaba atrapalhando. Marcos, obrigado por ter aceitado o convite, e você está com a palavra aí pelo prazo combinado de 12 minutos. Olá, Sais. Primeiro quero te agradecer o convite, também o convite do Albenir, esse projeto fantástico de vocês. O Sais, além de uma referência na advocacia ambiental, é um grande amigo aqui de Florianópolis. Também queria fazer uma saudação especial aí ao nosso presidente Olivar, que está nos prestigiando, ele que comanda tão bem o nosso instituto, que é responsável por agremiar tantas pessoas boas de tantos locais diferentes do país. Também queria dar um abraço especial à minha amiga Maia, ao meu amigo Ricardo Campelo, e também fazer uma saudação aí mais do que especial a duas pessoas que eu tenho uma referência, que eu tenho uma deferência muito grande, são referências para mim na advocacia, o Rodrigo Bicalho e o Marcelo Terra. Quero dizer que é uma honra estar com todos vocês aqui, e também olhando aqui as janelinhas eu percebo vários amigos, vários colegas de Brasília, de Santa Catarina, de fora, enfim. É uma honra estar aqui com vocês. Sais, nesse prazo que tu determinasse, eu vou tentar fazer um milagre aqui de adiantar como é que estão as questões relativas ao contencioso. Mas eu começo dando uma notícia, talvez, que alguns não tenham percebido. O judiciário está funcionando. O judiciário não está fechado, né? A resolução 313 do CNJ, o que ela fez? Ela criou um tal de regime de plantão extraordinário, que na verdade de plantão não tem nada. O que nós temos são algumas modificações no tocante às pessoas do judiciário, aos juízes, aos serventuários, bem como a prática de determinados atos. Então, alguns pontos importantes para a gente falar sobre o judiciário durante o prazo de crise. Primeiro ponto, não há suspensão. O que há, na verdade, é entre os serventuários e os juízes, o teletrabalho, o trabalho remoto. Ao mesmo tempo, não há impedimento de qualquer tipo de comunicação com os advogados. A resolução é muito clara no artigo 2, inciso 3, que os advogados, os membros do Ministério Público, eles deverão ser atendidos. Como que eles serão atendidos? E aí varia muito de cada um dos tribunais, porque os tribunais editaram normas específicas que regulamentam essa norma do CNJ. Um outro dado importante, essa norma do CNJ, ela traz uma menção expressa à obrigatoriedade de apreciação de liminares perante os órgãos jurisdicionais. Então, não há uma suspensão de trabalho, o que há é uma suspensão desses atendimentos presenciais, e nós temos também essa necessidade de ser apreciado tudo aquilo que for urgente. Detalhe importante, liminar que for deferida pode ser cumprida. Não há nada que obste o cumprimento de uma decisão liminar durante esse regime de plantão extraordinário. Com relação à suspensão dos prazos, alguns dados importantes. É importante lembrar que isso é suspensão, não é interrupção. Então, quando retornarmos normalmente com a contagem de prazo, não zera, vai contar a partir de quando parou. Um outro ponto importante que hoje eu fui indagado, as resoluções falam em prazos processuais.
E existem, dentro de litígios imobiliários, prazos que não são processuais. Como, por exemplo, o sujeito tem que cumprir uma decisão liminar em 3 dias. Esses 3 dias que são consignados na decisão judicial não configuram prazo processual. É um prazo de cunho material, portanto, ele não tá suspenso, e a consequência é que o destinatário daquela ordem deve cumprir o ato naqueles 3 dias. Outra situação importante, não estão suspensos prazos prescricionais e nem prazos decadenciais. Significa que prazo de mandado de segurança, prazo de ação rescisória, continua com a sua fluência livre. Outro ponto importante, aquele prazo do processo eletrônico. Você tem 10 dias para acessar a decisão e começar a contar o seu prazo de intimação. Esse prazo, que corre automaticamente, se você não abre a intimação em 10 dias, automaticamente se considera intimado, esse prazo está correndo. Só que a intimação vai abrir e o prazo para cumprir a determinação da intimação é que fica suspenso. Ainda com relação à suspensão, importantíssimo, a vigência da resolução do CNJ se deu a partir do dia 20/3. Então, a suspensão dos prazos é a partir do dia 20 de março, termo inicial. Todavia, alguns tribunais já haviam editado resoluções anteriores. Então, existem alguns tribunais em que a suspensão de prazos começou dia 19 e não dia 20. É muito importante, nós temos pessoas aí do Brasil inteiro, é muito importante que cada um verifique no seu tribunal qual o termo inicial de suspensão dos prazos. Detalhe importante, quando que vai voltar? Em tese, 30 de abril é o termo final dessa suspensão de prazos. Ocorre que o dia útil subsequente, o dia subsequente ao dia 30 é dia 1º. Dia 1º é feriado. E logo depois desse feriado nós temos sábado e domingo. Então os prazos voltam a contar, isso é importante, somente a partir do dia 4 de maio, segunda-feira. E, por fim, com relação a essa questão da suspensão dos prazos, 2 artigos importantes que estão no Código de Processo Civil que podem ser levantados pelos advogados e as advogadas. Primeiro, o artigo 139, inciso 6, ele permite que o juiz faça dilação de prazos diante de situações excepcionais. Então, quando voltar a fluência natural dos prazos, nada impede que em determinados processos juízes façam alguma dilação. E o outro ponto importante, artigo 223, parágrafo 2º, né, quando existe justa causa para a não prática do ato, o juiz pode dilatar esse prazo. Então, estou me referindo a situações pós-suspensão de prazo. Por algum motivo o profissional não consegue praticar o ato, o juiz pode adaptar. Uma reflexão com relação a essa suspensão de prazo ela é importante. Não é do gosto de ninguém que os prazos fiquem suspensos. Aliás, a tramitação de um processo é uma atividade econômica, ela gera riqueza, gera condenações, gera levantamento de alvarás e assim por diante. Mas é claro que, diante de uma circunstância excepcional, os prazos devem ser suspensos. Agora, já existe um movimento muito grande na advocacia, e eu participei hoje à tarde, inclusive, de uma reunião na OAB nesse sentido, de alguns advogados querendo que essa suspensão ela seja antecipada, o termo final da suspensão seja antecipado, para lá pelo dia 15, dia 16 de abril e não mais o dia 30. É muito importante ter em mente que, enquanto a economia, enquanto vários setores ficarem paralisados como um todo, não faz muito sentido você não suspender os prazos. Porque imagine a seguinte situação, você precisa apresentar uma contestação, só que precisa juntar naquela contestação uma ata notarial. Ora, se a serventia não está aberta para você produzir a ata, você não consegue apresentar a contestação. O mesmo vale, por exemplo, com um prazo aberto para impugnar uma perícia que foi apresentada pelo perito. Se o seu assistente técnico não está trabalhando, você não tem como produzir de maneira correta esses documentos, né? Quero trazer para vocês alguns casos que já foram noticiados e que eu tive cuidado de verificar cada um deles para trazer para vocês ao longo desse tempo de recesso, ao longo desse tempo de suspensão. Vamos lá, algumas questões que são bem interessantes. Na comarca de Embu-Guaçu, em São Paulo, nós tivemos uma empresa que está em recuperação judicial, que protocolou um pedido para que, diante do iminente, inadimplemento que ela vai ter com relação às contas de energia elétrica, água, luz, gás e internet, mesmo ela não pagando, que essas empresas fornecedoras não podem cortar o fornecimento desse tipo de serviço. Essa decisão aconteceu há 2 dias, né? Nós tivemos o PJ do Mato Grosso do Sul, uma decisão interessante também. Um vendedor de carros, ele tinha a sua justiça gratuita sido indeferida pelo juiz, chegou num determinado momento da suspensão de prazo, ele apresentou prints de WhatsApp de clientes que ele já tinha vendido carros e estavam desistindo da compra.
ele apresentou para o juiz o seguinte argumento: juiz, a partir de agora minha situação financeira vai ficar complicada. O juiz voltou atrás e deferiu a justiça gratuita. Agora, 4 situações envolvendo diretamente ações imobiliárias. Primeira situação, um mandado de segurança na comarca de Alfenas, em Minas Gerais, determinou a reabertura de um hotel, porque esse hotel na cidade poderia servir como pouso, como hospedagem para agentes que estão trabalhando diretamente na epidemia, notadamente agentes de saúde, agentes médicos, né? Segundo caso específico, PJ do Distrito Federal, e aí vai um ponto muito importante para quem trabalha com locação, notadamente para quem trabalha com shopping center. Nós tivemos uma grande loja, uma grande rede de franquias do país que propôs inclusive a mesma ação, a mesma petição inicial em dezenas de estados, em centenas de lojas. E um desses juízes, o juiz do Distrito Federal, definiu uma decisão liminar em que sentido? Suspendendo o pagamento mínimo do aluguel em shopping center. Da mesma forma, ele suspendeu o pagamento do fundo de promoção. Detalhe interessante, ele determinou que fosse aplicado, nesse tempo, o aluguel percentual. E a pergunta que fica, né? Se não tiver faturamento, qual que vai ser o percentual, né? E, aliás, para quem trabalha nessa área específica, sabe que os locatários fogem muito do aluguel percentual quando o faturamento é alto. Me parece que agora, quando voltar a faturar, não vai mais ser interessante para o locatário ter esse aluguel percentual. Mais 2 casos, 2 situações interessantes. Em Goiás, na comarca de Mazorlândia, nós tivemos a revogação de uma liminar já deferida, com mandado já expedido, em razão do coronavírus. A parte ré protocolou uma petição dizendo que ela ia ficar desalojada porque não teria para outro local para onde ir, e o juiz, numa decisão bem sucinta, 5 linhas, simplesmente disse que por conta dessa situação ele vai revogar a liminar até que se estabeleça a normalidade. A Defensoria Pública da Bahia, e aí é um ponto muito importante, requereu ao Tribunal de Justiça da Bahia a suspensão de todos os mandados de reintegração de posse e despejo, sejam em ações particulares, sejam em ações coletivas, né? Isso é uma situação que é muito importante. E para encerrar, o que vai acontecer na volta desses prazos? Certamente, nós teremos uma sobrecarga do Poder Judiciário. Mas um dado interessante é que um conflito desses, que vai ter nascimento agora, como o Bicalho bem colocou, como o doutor Marcelo bem colocou, esse conflito ele vai ser judicializado daqui a alguns anos. E ele vai ser julgado daqui a vários outros anos. E vamos combinar uma coisa que as pessoas esquecem. As pessoas esquecem o panorama que está acontecendo. Então, é muito importante que advogados e advogadas eles tenham em mente a necessidade de produzir provas agora, nesse momento. Seja o momento de suspensão dos processos, seja o momento posterior, agora é que as provas devem ser produzidas. É difícil explicar para um juiz que uma obra paralisada por 15 dias, quando ela retomar, ela não vai atrasar lá na frente só 15 dias. Por quê? Porque até eu retomar a atividade normal do pátio de obras, até mobilizar a mão de obra, mobilizar equipamentos que eventualmente estavam na obra e foram desalojados, isso tudo demora muito tempo. Então, quando você for comprovar lá na frente que o prazo superior ao prazo de impossibilidade de trabalho por conta dessa crise, você tem que ter produzido provas agora, nesse momento. E aí entra em cena, primeiro ponto que o doutor Marcelo muito bem colocou, provas documentais. O diário de obra. O diário de obra é largamente aceito hoje em dia como uma prova, apesar de ser um documento unilateral, é muito importante que ele seja preenchido, que ele continue sendo preenchido de maneira correta. Outras 2 situações que eu vou colocar para vocês importantes. Ata notarial e produção antecipada de provas, né? Nós fizemos hoje à tarde uma call, em que dentro dessa call participou uma tabeliã e lavrou uma ata notarial desta reunião, que foi feita em conjunto hoje à tarde. Então, apesar das serventias estarem fechadas, esse tipo de trabalho remoto ele pode acontecer. E encerrando já, Marco, o que eu vejo em um campo fértil e um campo eventualmente problemático para o pós-crise? Campo fértil, negócios jurídicos processuais. Sejam negócios estabelecidos em ações que já estão em trâmite, estão agora suspensas, ou negócios jurídicos processuais que sejam firmados nos contratos pós-crise. Nós teremos uma série de situações diferenciadas. E lembrem-se que, em não se tratando de relação de consumo, existe uma vinculação bastante flexível com relação ao estabelecimento de negócios jurídicos processuais. E, por fim, qual que é o cenário ruim que eu vejo, Marco? Uma enxurrada de ações.
né? Eu acredito que boa parte das situações vão se resolver de maneira consensuada, mas existe aquele campo de ausência de bom senso. E aí nós teremos várias ações. Algumas que eu posso listar para vocês aqui. Consignação e pagamento, sobretudo consignação de aluguéis. É claro que aquele que consignar um valor a menor do que aquele que o réu está esperando. Ações revisionais de aluguéis, revisionais de parcelas em compra e venda de imóveis, ações de resolução de contratos em geral e assim por diante. E um outro detalhe que eu acho importante, restrições em algumas ações. Nós já estamos vendo notícias, e hoje eu tomei o cuidado de ver cada uma delas, de países que estão editando normas específicas com relação à moratória, sobretudo em locações. Então, nós teremos, primeiro ponto, algumas restrições em execuções pecuniárias, algumas restrições em execuções hipotecárias e, em especial, em ações que envolvam desalojamento, desapossamento, ação de despejo, de reintegração de posse. Eu, particularmente, não é o cenário que eu desejo. Mas vejam, nós já temos normativas em Portugal determinando a suspensão dos processos judiciais de despejo. Nós já temos normativas na Alemanha em que o inquilino é obrigado a continuar pagando. Só que se ele parar de pagar, isso não dá motivo ao despejo liminar. E nós já tivemos também em alguns estados dos Estados Unidos a determinação de suspensão de execuções hipotecárias e de despejos. Então, o cenário jurídico contencioso pós-crise é um cenário de potencial enxurrada de ações. Repito, eu não gostaria de ver o governo editando normas que incidissem de forma muito incisiva nessas ações e nessas relações privadas. No entanto, talvez esse seja o caminho. Então, obrigado, Marco, me estendi 3 minutos do tempo, peço desculpas. Imagina, meu caro, agradeço aí a fala, eu acho que já serviu de aperitivo para o bate-papo que a gente vai fazer de contencioso, que eu já deixo o convite para todo mundo. A partir do 6º bate-papo, que a gente tratou direito ambiental dos desastres, eles estão sendo sempre já postados no YouTube, no canal Direto Ambiental. E foi muito interessante, a gente fez esse debate no dia 3 de março. A gente jamais imaginou que, trazendo esse novo chamado ramo do direito dos desastres, a gente estaria quase fazendo uma profecia que a gente passaria por um desastre, no mínimo econômico. E nesse bate-papo, a gente falou, claro, no mundo ambiental, quando se fala dos desastres, atualmente no Brasil, se falou de Brumadinho e Mariana. E tem um dado, só o rompimento da barragem de Mariana gerou mais de 40 mil ações. Quando você tem 40 mil ações despejadas no judiciário, é porque nada vai se resolver. Eu concordo plenamente, Marcos, acho que você não pode negar o acesso, né? Óbvio, isso aí é constitucional, mas também não resolve essa judicialização. Me parece que os estudiosos do assunto aqui têm que entender. Eu tenho uma frase que eu digo aos clientes, que quando eu saí da faculdade, eu achava que o bom advogado resolvia problema, e chegando aos 20 anos de advocacia, eu tenho a convicção que o excelente advogado evita problema, porque depois você cai no judiciário, especialmente em áreas especializadas, como é o caso da maioria aqui, vira uma loucura, até porque muitas vezes o juiz não tem como estudar. Mas, Marcos, excelente a tua fala, obrigado, acho que a gente tem que acompanhar com muito cuidado, cada dia tem tido notícias, a gente tem também feito papel de circular isso. Saúdo algumas pessoas que eu vi, não vou conseguir saudar todos, mas o querido amigo Vicente Amaral, também do Ibradinho, o Fábio, coordenador do nosso querido estado do Ceará. Rodrigo Moraes, que fez uma fala no 7º bate-papo, onde a gente falou direito ambiental, prevenção e coronavírus, está no canal do YouTube, fala do Rodrigo, excelente. Uma fala que ele brincou filosófica, mas fazendo uma reflexão. Rodrigo, você falou que o direito é o mundo das provas e pediu para o Marcos transformar em artigo. Eu cobro o Marcos se você transformar aquela sua fala em artigo e publicar no direitoambiental.com, que foi uma chamada para todos nós. O querido amigo Leonardo Pato, que também já foi expositor aqui, quando a gente falou sobre APPs urbanas, que é outro ponto importante. A Glaze, que eu já falei que está fazendo os apontamentos, foi expositora junto com o Ulisses e o Georges no anterior, que também já está no canal do Facebook. O Enio, que vai ser expositor no que a gente vai falar de energia. Também saúdo a Ana Cristina, nossa coordenadora lá em Goiás. E rapidamente passo a palavra para a Maia. A Maia Garcia, para quem é do mundo de multipropriedade, a conhece, trabalha com isso há muitos anos, não só na parte jurídica, mas também na administração, e também do primeiro empreendimento de multipropriedade do Brasil, lá em Paúba. Maia, a palavra com você, te agradeço o convite, sei que você chegou do exterior hoje, fique em quarentena, você veio dos Estados Unidos, mas nos brinde aí com
com a sua palavra. Obrigado, querida. Já está em quarentena, estou só cumprindo, né? Terminando de cumpri-la aqui no Brasil. Mas um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Agradeço ao Sais, a todos os meus colegas aí que apresentaram. E trazendo esse tema que pode ser uma luz no fim do túnel, né? Que é a multipropriedade, que em época de crise, multipropriedade e crise, elas meio que se entrelaçam um pouco, né? Até porque o nascimento da multipropriedade, ela veio de uma grande crise, que foi a Segunda Guerra Mundial. Exatamente a falta de acesso ao crédito, a descapitalização generalizada, a falta de crédito para adquirir um imóvel inteiro, foi o que fomentou pela primeira vez a aquisição de um imóvel em frações, em parcelas, e gerando um critério temporal para dividir esse imóvel. Então, a multipropriedade, ela vem, a origem dela já é uma origem de crise, ela é um negócio imobiliário que eu falo que eu gosto muito da multipropriedade porque ela funciona bem com as vacas gordas e com as vacas magras, né? Então, quando está tudo bem, ela continua sendo um modelo de negócio interessante pela própria inteligência, né, a racionalidade do compartilhamento, e também no período de crise. Por quê? Porque quando o capital está um pouquinho mais restrito, quando as famílias não estão tão capitalizadas, a multipropriedade ela pode servir como o acesso dessa classe a uma residência de férias, né, a sua segunda residência, a um preço mais acessível, utilizando o imóvel de uma maneira mais inteligente, apenas no período em que a pessoa efetivamente vai utilizar. Então, a multipropriedade talvez, lógico que a gente não esperava que isso acontecesse, mas a multipropriedade talvez venha a florescer ainda mais após o coronavírus, né? Porque a gente vai, ninguém sabe muito como é que vamos estar, né, na nossa situação econômica, como é que a população vai saber lidar com isso, mas, em geral, o histórico da multipropriedade mostra que ela floresce após crises. E aí a gente menciona também a crise imobiliária de 2008, que, após 1 ano e meio, fomentou um pouco o nascimento de outros empreendimentos de multipropriedade no sul dos Estados Unidos e no Caribe. Então, pode ser que tenhamos aí uma luz ao fim do túnel. Obviamente, ninguém esperava, né? Ninguém queria que esse coronavírus viesse nos abater, mas isso pode ser interessante do ponto de vista de fomento, né? De crescimento de outros negócios. Uma outra característica que essa crise está trazendo também para a multipropriedade, e eu, a meu humilde ver, quem me conhece sabe que eu sempre reiterei muito isso, é que como a compra da multipropriedade, pelo fato dela ser uma fração de um imóvel, ela é uma compra um pouco mais fluida, ela é uma compra com características bastante diferentes da compra da primeira residência, a gente tem formas um pouco diferentes de vender essa propriedade. Então, existem salas de vendas em que esse adquirente ele passa por uma série de experiências, ele vai ter uma abordagem muito diferente de uma corretagem comum de uma primeira residência, e também as vendas online, que é uma coisa que não é tão comum na aquisição da primeira residência, mas que você vê com bastante expressão na compra e venda da multipropriedade. Então, nessa época de isolamento social, em que a gente não pode ter aglomerações em salas de vendas, o Brasil está sendo um pouco forçado, né? Os empreendimentos, né, que ainda estão em fase de vendas, estão sendo um pouco forçados a voltar para técnicas virtuais de venda, né, de comercialização. E aí é que o Brasil ganha muito. Por quê? Porque o Brasil ainda estava copiando muito o modelo americano de sala de venda, uma venda muito emocional, uma venda muito agressiva, uma venda muito de momento, de oportunidade, que a gente sabia que em outros países é um modelo de venda que, embora muito efetivo, eu não critico, eu considero ainda o meio mais efetivo, mas que já vinha sendo gradualmente abandonado em outros países, e o Brasil ainda estava muito preso nesse modelo mais antigo de venda. Então, quem sabe esse covírus, forçando esses comercializadores a fazer isso aqui que a gente está fazendo, fazer esse encontro tete a tete peronomútil, né, que a gente está se vendo através de uma tecnologia, não também fomente, né, não traga um pouco o Brasil mais concatenado para uma forma de venda um pouco mais modernizada, um pouco mais tecnológica e, a meu humilde ver, até um pouco menos emocional, né? Porque a pessoa está no resguardo da casa dela, do escritório, da onde ela quiser, e ela pode estar tirando todas as dúvidas dela a respeito do que ela está adquirindo de uma maneira menos emocional, menos
pressionada. Então, esse é o lado positivo. Vamos tentar tirar um pouco o lado positivo dessa história toda. Eu acho que são esses dois que a gente já está observando. Bom, como eu já fui antecedida aí por grandes nomes que já falaram sobre atraso de obra, enfim, já se considerando, vamos dizer, né, que a multipropriedade ainda estivesse em fase de edificação, acho que já foi muito bem abordado pelos meus colegas anteriores, eu vou abordar aqui temas um pouco mais práticos, que muitos clientes meus desenvolvedores estão me perguntando, e também advogados de multiproprietários, enfim, né, o outro lado da corda, que também perguntam, que também ficam muito preocupados como que os seus clientes podem ser afetados pelo coronavírus. Então, lembrando que a multipropriedade, a gente pensa num imóvel e as pessoas utilizam conforme um critério temporal, né? Você utiliza um critério espaço-temporal, em que a utilização desse imóvel faz todo sentido pelo tempo que você adquiriu, por aquele período a que você faz direito ao uso exclusivo do imóvel que você adquiriu. Então, em fase de isolamento social, em fase de coronavírus, alguns adquirentes ficam muito prejudicados, porque eles vão estar exatamente no período em que eles não poderiam estar usufruindo do empreendimento. Aí muita gente me pergunta assim, fala, poxa, Maia, mas ele não é dono da casa, aquilo não é uma propriedade privada? Teoricamente, sim. Todo empreendimento de propriedade, você vai ter uma aglomeração, você pode ter um parque aquático associado, você vai ter serviços hoteleiros, você vai ter geralmente unidades em que os serviços estão para fora, essa unidade geralmente ela não está 100% equipada como se fosse uma primeira residência. Então, o uso de um empreendimento de multipropriedade nessa fase do coronavírus, em que estamos sendo recomendados a um isolamento social em quarentena, ele fica praticamente obstado, tá? Ah, mas a casa é minha, eu quero usar, tudo tal, tudo bem, mas a pessoa vai estar praticamente alijada de todo e qualquer serviço que vai tornar a permanência dela no local até factível, até possível, tá? Então, muita gente está me perguntando o que fazer, qual que é a solução prática que a gente pode dar para esses adquirentes que estão prejudicados nos períodos em que o empreendimento não está acessível e a pessoa paga o ano todo, ela rateia essa taxa de condomínio e ela teria só aquele período ou dois, né, vamos dizer, vamos pegar aí os casos mais comuns, e ela fica obstada de utilizar. Então, essa pessoa pagou o ano todo, se prejudicou ali pelo fato de estar no período do Covid, e uma pessoa que já está com a utilização, por exemplo, no segundo semestre, se Deus quiser a pandemia já controlada, ou seja, um outro adquirente acabou tendo uso absolutamente pleno, enquanto outros ficaram totalmente prejudicados. Bom, isso vai depender muito da forma como o empreendimento é moldado, tá? E por isso que eu reitero, lógico que ninguém espera um coronavírus, de forma alguma, a gente nunca espera um motivo de força maior, mas por isso que eu sempre reitero a importância de, na estruturação jurídica dos empreendimentos de multipropriedade, motivos de força maior e caso fortuito serem sim contemplados como uma das possibilidades de você alterar momentaneamente a forma de utilização do imóvel no tempo. Eu sei que isso é uma previsão que muita gente esquece ou não vê muito, né, a serventia prática dela, mas nessa época de coronavírus a gente está experimentando isso na pele, na carne, como seria importante você ter na sua estruturação uma previsão que permita você adaptar o calendário, obviamente de uma forma excepcional, em razão de um motivo de força maior, como sem dúvida essa pandemia foi. Então, nos empreendimentos fixos, tá? Para quem não está muito acostumado com linguagem de multipropriedade, eu vou só fazer um mini dicionário aqui. O fixo é aquele bem padrãozinho, que vocês já devem ter conhecido, que é aquele que a pessoa tem a semana fixa, já determinada, num calendário, ela não tem como muito mexer, ela está ali presa naquele gesto ali do calendário. Nos empreendimentos fixos, gente, não há muito o que fazer. Infelizmente, você já tem o seu período pré-determinado, não tem muito o que fazer, porque para você estar sendo remanejado, você estaria necessariamente alijando um outro proprietário de um período que também já estava previsto para ele. Então, as modalidades fixas, que eu não abraço muito essas modalidades, por uma série de razões que não teria nem tempo da gente desenvolver aqui, ela tem esse downside. Infelizmente, nas modalidades fixas, os multiproprietários que ficaram afetados nos períodos, infelizmente, não tem muita coisa para fazer. Inclusive, essa pessoa ela não consegue nem intercambiar
a semana dela e trocar em redes internacionais de intercâmbio, porque a rede de intercâmbio necessariamente teria que estar utilizando o período dela para fazer essa troca. Então, nos empreendimentos fixos, a única alternativa prática que existe é se efetivamente existir uma golden share, ou seja, se o desenvolvedor, o incorporador, até mesmo uma terceira pessoa, é possível você ver um golden share que seja uma terceira pessoa, um eventual investidor, embora seja raro, a golden share, se ela estiver num período não afetado pelo coronavírus, ela pode ser usada como uma semana step, tá? Ela pode ser utilizada para atender esses multiproprietários que ficaram prejudicados no tempo. Uma solução prática que eu estou dando para clientes meus também é uma outra coisa, dependendo do período que a Golden Share vem, se você intercambiar este período nas redes de intercâmbio, você pode trocar esse período por, às vezes, 1, 2, 3, 4 semanas, dependendo do seu destino. Ou seja, você fala para um multiproprietário que ele infelizmente, ele não pode sair de casa, você fala para ele, olha, eu estou trocando esse período que você ia perder, eu estou trocando por uma outra viagem que você pode fazer em até 2 anos, você salvaguarda um pouco o direito desse adquirente, que não vai ficar frustrado pelo fato de não conseguir utilizar o período dele, sendo que ele custeou não só o custo aquisitivo da cota, mas também custeou as despesas condominiais. Tá? Nas modalidades flutuante e livre, o que é o flutuante? É aquele que realmente a pessoa ela vai ter um poder de escolha, mas dentro de um rodízio já um pouco pré-determinado. Nos flutuantes e nas modalidades livres, as livres não são muito comuns no Brasil, mas elas têm se tornado, que é aquele que a pessoa ela tem o direito a 1 semana, mas esse período ele não está determinado, tá? A pessoa, vamos dizer assim, ela teria um crédito de 7 semanas. Não pode falar crédito, porque parece que é timeshare, a gente confunde um pouco, tá? Mas ela teria, vamos dizer assim, um crédito desses 7 dias, que ela poderia utilizar no imóvel dela, conforme regras de reserva, que aí cada empreendimento, obviamente, vai ter a sua especificidade. Para as modalidades flutuante e livre, em havendo concordância e havendo possibilidade disso na estruturação jurídica, e se não houver, em havendo uma concordância de pelo menos a maioria ou 2/3, aí precisa ver o que a sua estruturação jurídica previu, o que você pode fazer? Uma alternativa matemática que a gente dá. Pegue o tempo restante, então vamos dizer, a pandemia acabou em maio, tá? Vamos dizer que em maio acabou a quarentena, está tudo sob controle, a ciência debelou o coronavírus. Você vai pegar o período restante e você vai pegar esse período e você vai dividi-lo com o denominador comum dos multiproprietários que não gozaram das suas semanas, tá? Isso é uma possibilidade, a gente já aplicou isso uma vez, eu já vi, na verdade, um cliente aplicando no tsunami de 2004, que também foi outra catástrofe, tá? Isso foi aplicado, a gente, por incrível que pareça, tem um caso com essa aplicação na Tailândia, que foi assolada pelo tsunami, né? E às vezes levou muito tempo até para se recuperar, em que nas modalidades flutuante e livre, você pode efetivamente pegar esse período e você faz uma média aritmética por esses adquirentes. Ah, mas os adquirentes não vão ficar prejudicados? Em parte, mas o prejuízo ele fica igualitário por toda essa carteira. Você não gera esse desequilíbrio que é muito ruim para qualquer equilíbrio de uma carteira de multipropriedade, que um fica muito bem guarido e o outro completamente prejudicado. Isso é muito ruim para todo mundo. Isso é ruim para o adquirente, isso é ruim para o condomínio, porque pode eventualmente ter um desinteresse por essa multipropriedade trazer uma inadimplência, pode ser desinteressante para o desenvolvedor, se ele estiver questão. Não é interessante para ninguém. Então, a gente pensa sempre em soluções práticas, um pouco mais open-minded, para você trazer esse adquirente e ele ficar na sua carteira. Tá? Isso é bom para todo mundo, inclusive se você advoga, especialmente para um multiproprietário. Então, uma alternativa, se a estruturação previr, ou se você obtiver uma votação, uma concordância, não gosto de falar de votação porque as assembleias de condomínio também estão suspensas, mas uma concordância de metade ou de 2/3, aí precisa ver o que a sua estruturação viu, você pode fazer com que esse período seja diferente. Mesma regra, Golden Share, você tem uma Golden Share, a Golden Share ela serve exatamente para isso. A Golden Share não é só para a semana de manutenção. A Golden Share ela é para uma semana step,
ela é eventualmente para um problema que aconteça na sua unidade, que possa impedir a habitabilidade dessa unidade. Então, o Golden Share, ela é super importante para isso. Então, assim, o coronavírus, ele está, de certa forma, dando um exemplo prático e concreto de muita coisa que a gente já fala há muitos anos, de por que existem coisas na multipropriedade. Se você tem a Golden Share, use-a, né? Você como condomínio, você como desenvolvedor, como incorporador, use-a para você poder dar uma guarida para os multiproprietários afetados, ou até mesmo intercambiando essa semana, e aí vai no jogo de cada intercambiadora, de você pegar a mesma semana e você pulverizá-la em outros empreendimentos, mais postergados no tempo, e pelo menos você não tira desse adquirente a possibilidade de ele usufruir um imóvel, ainda que não seja o dele, mas que seja um imóvel de um empreendimento filiado a essa carteira. O que é muito importante em toda essa conversa que a gente está tendo? Informação. Isso é crucial. Até reitero aí as palavras de Terra. Crucial a informação. Qualquer que seja o critério que você use, qualquer que seja o novo parâmetro de calendário que você vai aplicar para você contornar esse coronavírus, porque o tempo é uma coisa que não volta mais, então na multipropriedade, tempo perdido é sim uma coisa que pode afetar bastante negativamente o negócio, é a informação. Você tem que compartilhar com a sua rede de multiproprietários quais são os critérios que você está usando para aplicar aquela determinada solução. Tá? É lógico que soluções equânimes, elas têm que prever efetivamente um uso mais ou menos econômico entre todos os adquirentes, ok? Então, você sabendo fazer o critério, você aplicando esse critério matematicamente, você obtendo a aprovação desse grupo nessa unidade, e você compartilhando isso de uma maneira clara, objetiva, que todos os adquirentes possam entender, isso, sem dúvida, vai aclarar muito a sua situação. A gente está tendo empreendimentos que, para vocês terem uma ideia, a pessoa está ficando desesperada, porque está falando a cada mês do coronavírus que a gente está entrando, estamos entrando em abril, era mais gente em abril que está sendo prejudicada porque o direito de uso dele era em abril. Então, o que eu faço se o empreendimento ficar fechado? Uma outra solução que eu tenho dado também, aí, obviamente, cada empreendimento tem que ver, você como advogado do multiproprietário, você como advogado do desenvolvedor, se você não pode, especificamente no ano de 2020, você não pode reduzir a sua cota igualmente de 2 semanas para 1, tá? Isso é uma possibilidade que você pode também. Às vezes a gente aplica muito isso quando o empreendimento é lançado no meio do ano. Essa solução ela já existe na multipropriedade quando o empreendimento é lançado no meio do ano. Então, você naquele ano especificamente, que é o ano do início da operação, você trabalha com meio ano, tá? Essa seria também uma solução para o coronavírus, tá? Você poderia efetivamente trabalhar com meio ano. Óbvio que você vai ter uma pergunta de falar, poxa, mas aí quem fica com o Réveillon e quem fica com a baixa temporada? Aí, mais uma vez, eu reitero, o empreendimento vai ter que ter critérios justos, isonômicos, para que todos tenham a mesma possibilidade de participar, de reservar ou de utilizar e que isso seja compartilhado de uma maneira clara e objetiva com todos, tá? Existe solução, acreditem, a gente contorna essas quebras de calendário, que é o que a gente chama, isso já aconteceu muitas vezes no mundo, seja por furacões, até por catástrofes naturais e não de saúde, e há uma luz no fim do túnel. A multipropriedade, ela pode ter um fomento muito interessante após nós sairmos de todo esse pesadelo, como já é do histórico dela, essa recuperação, tá bom? Obrigado. Não sei quanto tempo mais, não sei até se eu já estourei. Não, mas eu vou fazer a rodada final e se você tiver mais alguma consideração também, mas quero agradecer e acho que é muito importante quando você fala, né, talvez ela nasceu em crise e ela pode também nos ajudar nesse momento a ter ideias e possibilidades para sair dessa crise também. Muito obrigado pela tua fala, bastante elucidativa, como sempre. E eu vou passar para a rodada final, mas antes saudar o Caio Calfá, que eu vi agora, que também está no nosso call, nosso presidente da DIT. Obrigado, Caio, pela tua presença. Eu até no começo falei, se a gente não vai se encontrar no Adit Juris, a gente está se encontrando como hoje é possível, meu cara.
Gente, eu queria agradecer demais e agora a gente, até pelo adiantado da hora, eu queria pedir realmente que se conseguisse falar de 2 a 3 minutos as considerações finais, assim como o próprio tema escolhido, com absoluta liberdade para cada um, seja sobre as perguntas, seja sobre a sua própria fala ou algum comentário na fala do outro, se quiser dar uma sugestão de algum encaminhamento. O Rodrigo Moraes deu uma provocação para escrever artigos. Está liberado o nosso portal. Saúdo também aqui o querido Maurício Fernandes, que é um dos editores do direitomental.com, está em Dilermano de Aguiar, isso é a região central do Rio Grande do Sul, isolado lá num sítio, mas conseguiu a internet para participar conosco. Bom estar com você aqui junto, Maurício. Então, eu passaria a palavra agora e deixando isso claro, se algum dos expositores quiser transformar a sua fala em algum artigo, o portal está à disposição para que seja publicado e, de toda forma, os apontamentos estarão para lá. Marcelo, começando por você, e a gente vai rodar pelos demais expositores. Marcos, eu só vou usar 30 segundos para, mais uma vez, agradecer o convite, parabenizar todas as exposições que me seguiram, foram maravilhosas. A chave de ouro da Maia, como sempre, foi espetacular, Maia. Parabéns, viu? A Marcos Vinícius, Rodrigo, Campelo, todo mundo aí. E boa noite a todos, e acho que muito em breve nós estaremos comemorando a paralisação do vírus, e não paralisação do país. Um abraço a todos. Obrigado, meu caro. Obrigado pela palavra acho que nesse momento também essa palavra é sempre importante aí, né? Que a gente está vendo mecanismos para não paralisar o país. Rodrigo, com você a palavra, meu caro. Marcos, está aparecendo normal? Joia. Gente, acho que foi muito elucidativo, muito rico o que eu escutei dos diversos apresentadores e também comentários aqui em paralelo no chat. Acho algumas questões, né? Também rapidamente. O que nós estamos pensando, o que nós estamos debatendo, vai variar muito em função do tempo de paralisia da sociedade como um todo, da economia, né? O Marcelo encerrou com uma mensagem otimista de que isso dure um prazo curto. Tomara que seja assim. Do contrário, as coisas vão ficando mais e mais e mais complexas, né? As cadeias de inadimplemento, de dificuldades de cumprimento de obrigações vão acarretando problemas de naturezas diversas, até humanitários, sem falar no orçamento público. Então, nós esperamos que seja curto, mas a forma de tratar essas relações vai depender muito do prazo de anormalidade. Vai depender também de novas leis que eventualmente venham a ser editadas, procurando regrar essa situação. E raramente essas leis elas acertam. Às vezes elas são importantes e são simples, como postergação de recolhimento de tributos, é uma questão menos polêmica. Mas as leis que venham a regulamentar, procurar regulamentar os contratos, podem ser catastróficas, às vezes com boas intenções, mas podem ser catastróficas. A gente já tem projetos de lei dos mais diversos, determinando desconto de 50% no aluguel, que é uma questão aleatória, que depende muito das partes, da condição. Essas leis também podem gerar discussões, sendo leis estaduais ou municipais, elas podem estar infringindo competência federal de legislação. Então, sua própria aplicação pode ser um grande imbróglio jurídico. No meio disso tudo, a gente procura voltar para os princípios, né? A questão da boa-fé, do reconhecimento de que, muito provavelmente, com poucas exceções, vai haver perdas para todos, tem que haver concessões recíprocas, e também tomarmos cuidado com os abusos, né? Pessoas que estão procurando, que não estão efetivamente prejudicadas, são poucas, né? Mas que podem se valer desse momento para tentar levar vantagens, e elas acabam também atrapalhando a forma de ver, a isonomia de se ver aqueles que efetivamente estão sendo mais afetados. Então, tudo isso vai variar muito. Talvez se a gente fizesse o mesmo debate daqui 3, 4 meses, fosse bem diferente. Mas obrigado pela oportunidade.
Rodrigo, a gente que agradece. Acho que essa mensagem ela é muito importante, né? Eu disse que agora tem ficado gravado os debates. Talvez coisas que a gente esteja falando agora, elas não se perfectibilizem. E eu espero sempre que o cenário otimista se perfectibilize e o caótico não. Mas, de fato, tudo depende de como que a gente vai seguir nisso. Ontem saiu o relatório de várias, do próprio Itaú BBA, dizendo que é para ter um crescimento de 5,5% no ano que vem. Eu acho que eles levaram em consideração só a crise do coronavírus, talvez não a política, mas este tipo de questões sempre tem que trabalhar e torcer e ajudar para que, pelo menos no nosso campo de atuação, a gente saia dessa crise. Nós vamos sair diferentes. Isso acho que isso a gente não vai se arrepender de falar, que saímos melhores. Pois não? Força para todos. Campelo, meu caro, suas considerações finais. Bom, só agradecer aí poder participar desse bate-papo, muito legal, muito interessante, temas, né, muito importantes, dentro de cada disciplina no que toca aí esse momento que a gente está vivendo. E aproveitando o gancho do Rodrigo, acho que ele foi muito feliz quando ele fala, não tem como vir agora, né, se pretender com uma lei tratar tudo de uma forma linear, é um assunto que não é linear, né? Vocês estão ouvindo agora o meu filho ao fundo, eu não tenho como fechar o microfone dele, peço desculpas. Só para dar um pitaco também no civil, né, a gente tem clientes aqui que são administradores de locação de imóveis de terceiros, né? Então esse cara está vivendo momentos difíceis. Mas o que a gente está percebendo é isso, assim, não tem como tratar de uma forma linear, você tem casos e casos, tem cliente que teve que fechar o estabelecimento, tem cliente que praticamente não sentiu os efeitos, que está conseguindo trabalhar online. Eu acho que a gente tem sempre que ter isso em mente, não tentar, né, tratar tudo de forma linear. Sobre o tributário, eu vi duas questões ali. Uma foi um comentário, né, que o colega fez de que os prazos dos processos administrativos na Fazenda Nacional também estão suspensos, né, é verdade. Não só processos, né, autos de infração, mas prazos para apresentar documentos, né, para cumprir notificações, está tudo suspenso. Então, a gente também pode ficar um pouco mais aliviado. A outra questão era se haveria uma prorrogação para a adesão à opção pelo Simples Nacional, que é anual. Até o momento não, pelo menos não tomei conhecimento. E como não é algo que envolva pagamento, né, é mais uma obrigação formal ali, que é até relativamente mais simples, eu não sei se vai haver essa prorrogação. Então, é bom o pessoal ficar atento. Mas é isso aí, Marcão, muito obrigado. Obrigado aí aos colegas que participaram. Eu já passo a bola para frente aí. Ô, Campelo, eu acho que eu me assusto nessa questão quando a gente vê os estabelecimentos, e saem alguns estudos nesse sentido, quanto cada tipo de estabelecimento aguenta até quebrar, e os que quebram mais rápido são justamente os bares e restaurantes. E eu sempre levo muito a sério as amizades que iniciam nos bares, né, meu caro? Então, eu espero que isso não afete. A nossa amizade é um exemplo disso, eu espero que isso não afete. Isso, sim, afetaria muito aí. O Zoom é muito legal, mas que a gente rapidamente possa voltar a se reencontrar. Meu caro Marcos Vinícius, suas considerações finais? Sais, amigo, queria te parabenizar mais uma vez, você e o Albeni pela iniciativa, também deixar o meu abraço especial a todos os participantes e aqueles que falaram aqui também. De maneira eu recebi algumas perguntas aqui também, mas se eu pudesse resumir em 1 minuto os cuidados que nós temos que ter aí na questão atual da suspensão, tome muito cuidado com o retorno dos prazos. Né? Tome muito cuidado com o retorno do prazo para ninguém perder prazo em ação que está em andamento. Segundo ponto, não se enganem com dificuldade de cumprir liminares ou do juiz deferir uma decisão liminar, porque o judiciário não está parado. O que estão suspensos são os prazos. E, por fim, uma mensagem aí de muita responsabilidade, em especial para a advocacia. Né? Nós temos o potencial de termos, como eu disse, uma enxurrada de ações. Essas ações, elas trazem um ambiente de incerteza para o mercado, porque o empreendedor já não sabe mais se ele vai ganhar ou se ele vai perder. Traz incerteza, ao mesmo tempo, para aqueles que consomem, seja um locatário de uma locação, seja o adquirente de uma incorporação. Ele também não sabe o que vai acontecer e, em especial, elas inundam o Poder Judiciário,
fazendo com que as outras ações, e elas também, tramitem de maneira muito, muito morosa. Então, fica aqui um apelo para todos, na medida do possível, desincentivarem o ajuizamento em massa de ações por conta dessa situação. E eu tenho certeza, já finalizando, Marco, que são de cabeças brilhantes como essas que nós estamos vendo aqui hoje nesses quadradinhos, que vão sair as melhores interpretações jurídicas para essa situação. Perfeito, Marcos. Agradeço as palavras e concordo integralmente. Isso tem sido um efeito colateral positivo desses bate-papos. Muita coisa boa, muita ideia tem surgido aqui. Obrigado, meu caro. Está sem áudio, sai. Não está me ouvindo agora? Estão ouvindo, né? Não, eu concordo integralmente com o que você disse. Eu só disse que um dos efeitos colaterais desses bate-papos tem sido justamente essas reflexões. E isso está sendo muito positivo. Maia, suas considerações finais, por gentileza. As minhas considerações finais não serão relativas à multipropriedade. Será uma mensagem geral para a gente ficar calmo. Eu acho que é nesses momentos que a humanidade é trazida, né, ao seu extremo, que vem a criatividade, que vem a engenhosidade do ser humano, que vem a solidariedade entre as pessoas, que vem o poder de entrar em consenso, né, que é uma coisa que tem se tornado tão difícil. Outro dia, meu pai até brincou, que falou, olha, meu avô sobreviveu à gripe espanhola, eu sobrevivi à Segunda Guerra. Quem já tem mais de 40 anos lembra da mega valorização do dólar nos contratos de leasing em 99, eu acho que muita gente lembra disso também. Então, já passamos por outras, já vencemos, já nos unimos, já nos compomos, já tivemos interpretações, já saímos dessa. Então, a minha mensagem geral é de calma, né, tanto para o mercado quanto para nós, como na qualidade de operadores do direito. Eu acho que vem grandes desafios por aí, mas eu acho que a vida não seria nada sem eles. Então, eu acho que são nesses desafios que a gente cresce, que a gente supera, que a gente se surpreende e que a gente evolui. Então, eu acho que essa é a mensagem geral que eu passo para todo mundo aí. Excelente, Maia, obrigado. Acho que realmente não tem pouquíssimo o que falar depois dessa fala aí. Acho que, de fato, todos falam, né, de desafios serem oportunidades. A gente está tendo a oportunidade de passar por esse e poder escrever junto também a saída desse desafio, mas que ele termine rápido, tomara, né? A gravação ela teve um pequeno problema no começo e a gente começou a gravar só na fala do Dr. Marcelo Terra. Eu perdi a fala do nosso querido presidente Olivar, mas eu saúdo aqui, que também entrou no decorrer do Zoom conosco, o André Abelha, nosso prestimoso vice-presidente, que trabalha incansavelmente pelo nosso instituto. André, obrigado pela tua presença. Deixo agora aqui também para estar gravado todos os palestrantes hoje. Isto não foi direcionado, mas isto seria fatalmente uma decorrência do tamanho do Ibradim. Todos os expositores hoje aqui são associados do Ibradim. André, agora com a câmera ligada, meu caro. Acessem o site ibradim.org.br, todas as redes sociais. Queres falar alguma coisa em um minuto, André, do Instituto? Só quero dizer que estou impressionado com o sucesso desse encontro incrível. As exposições muito legais, estão todos de parabéns, especialmente você, Sais. Muito legal. Imagina, meu cara, eu me espelho aí, você sabe, nessa questão aí, acho que todo mundo se espelha no Abelha, né? Que poucas vezes eu vi alguém trabalhar com tanta habilidade, essa questão também de reunir pessoas, mas então o Instituto também está aberto para esse tema específico do direito e do mercado, né? A gente tratou hoje aqui do mercado imobiliário, o Instituto é do direito, que obviamente acaba tratando dessas interações sociais. Eu chamo a atenção, meus caros, amanhã o bate-papo está no YouTube, no canal Direto Ambiental. Na sequência, os apontamentos estão sendo feitos pela Glaze, vão estar no portal direitoambiental.com. Albenir e Maurício também trabalhando nisso. O portal fica aberto aos expositores. Na semana que vem, terça-feira, dia 31, efeitos da pandemia à luz do direito ambiental no setor da mineração. Na quinta-feira, no setor do agro. No dia 7, terça-feira da outra semana, no setor da energia. E no dia 9, quinta-feira da outra semana, talvez já com mais elementos até do que o Marcos Vinícius teve hoje, falando também da questão aí do impacto no nosso contencioso, no nosso poder judiciário como um todo. Eu agradeço mais uma vez a todos, foi ótimo rever tanto os queridos amigos e, de maneira especial, os expositores,
e até o próximo, meus caros. Um abraço.